ouvintes através do nosso site destaque.tv, aos nossos amigos que estão na nossa live no Facebook, Jornal Destaque, e depois aqueles que vão nos acompanhar pela nossa página, nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Hoje o programa Falando no Ar. Nós temos a grata satisfação e alegria de termos Janaína Santos, conselheira tutelar, atuante no movimento das mulheres, na luta das mulheres aqui da cidade e da região também. Muito obrigado. Também já trabalhou aqui no Jornal Destaque, então é sempre muito bem-vinda a sua presença aqui hoje na nossa rádio e aqui no jornal também. Bom dia a todos os ouvintes. Gratidão sempre estar aqui no Jornal Destaque, nessa família Destaque, que sempre me acolheu muito bem, né, desde a minha infância até quando entrei no mercado de trabalho, já trabalhei aqui, né, hoje venho aqui, né, nessa entrevista maravilhosa com o Anderson, agradecer então aos ouvintes que estão nos acompanhando e vamos lá então nessa conversa gratificante. É sempre muito bom. Janaína, como é que surgiu a vontade de atuar junto ao movimento de mulheres? Né? E neste mês agora de agosto, a gente lembrou, com algumas atividades, não só na cidade, como em todo o país, os 12 anos da Lei Maria da Penha, que eu acho que foi um marco e algum passo foi dado em relação à violência contra a mulher no país. Que mesmo nós estando em 2017, século XXI, ainda são dados alarmantes. Muitas mulheres são vítimas de estupro, de violência em casa, na rua, enfim. Como é que tu começou esse engajamento? Então, eu comecei a luta no movimento de mulheres, né, muito pela rebeldia, né? Piadinhas machistas que a gente escuta na rua, né, quando passa numa obra, aquele assobiozinho, né, na escola, muitas vezes os colegas, né, porque tem um peito grande ou não tem um peito pequeno, né. Então, isso sempre me deixou muito, né, incomodada e sempre procurei combater esse tipo de coisa, e principalmente na escola era aquela estudante assim que enfrentava, né, muitas vezes assim alguns colegas e até a direção quando precisava para, né, repudiar e denunciar e, esse claro, tipo muitos de professores na época e até hoje muitos professores, quando tu vem com uma ousadia de enfrentar, eles não sabem como lidar com isso, né? É difícil, né? É difícil porque o machismo e essas piadinhas, né, são encaradas como, é brincadeira do colega, ele está brincando, mas não é brincadeira, é reprodução do machismo, né, na escola, e isso deve ser combatido sim. Então, no meu período de escola, eu já fazia esse enfrentamento, conheci a marcha, né, no meu período de juventude para adulto, conheci o movimento da Marcha Mundial de Mulheres, no movimento no qual eu estou até hoje, né, que é um movimento de enfrentamento, de combate ao machismo, ao racismo, ao capitalismo, né, ao patriarcado, à lesbofobia. O movimento da Marcha, um movimento que luta pela igualdade entre os seres humanos. E até já teve aqui em Esteio várias atividades da Marcha, até pessoas de outras cidades, de outras regiões já vieram para atividades aqui na Marcha. E hoje, tu atuante dentro da Marcha, qual é a visão que tu tens antes da Marcha e pós-Marcha? Assim, a Marcha é um espaço de muita formação, né, para nós militantes. Formação acadêmica também, né? A gente tem as formadoras acadêmicas que periodicamente organizam as formações, né? Tanto estadual quanto nacional, que vem nos munir de conteúdos, né? Para poder militar e tocar a luta, né? De forma coerente, né? Sábia, com respeito, né? Com respeito às pessoas, às vezes, que vê o movimento, que não entende, né, que não entende o feminismo, né, que acha que o feminismo
é contra os homens, e na verdade não é nada disso, né? O feminismo não é a mesma coisa que o machismo, porque o machismo mata, o feminismo não. O feminismo é uma luta por igualdade, por respeito, por saúde, por um mundo melhor, pelo um ambiente sustentável, onde as pessoas podem viver com dignidade, com respeito, com igualdade. Isso é o feminismo. Isso é muito bacana, essas palavras ditas, que estamos vivendo num momento muito conturbado, porque muitas mulheres são mortas dentro de casa por companheiros, a maioria das vezes, ou até por algum outro familiar, e daí tu leva um choque. Pô, nós estamos no século XXI, ainda acontece algo que é do século XVIII, XIX, essa coisa arcaica. Sim, né? O machismo ele é arcaico, né? Ele vem de décadas e décadas, né? Séculos, mas enfim, e isso acontece sim dentro do ambiente familiar. A violência, a morte, a violência sexual, né? O relacionamento abusivo, que é uma violência, relacionamento abusivo. Isso não só entre homem e mulher, entre um casal, pode ser um casal bi, pode ser, né? Mas no âmbito familiar mesmo, entre pais, entre irmãos, né? O relacionamento abusivo também é uma violência. E isso acontece muito, e a gente vê os dados alarmantes. Quando se criou a Lei Maria da Penha, que foi um marco para o movimento de mulheres, né? E para a esperança e para a luta de combater essa violência, né? De combater a violência contra as mulheres, que foi, né, instituída através da ONU, né? Que ela foi conduzida à ONU, né? Eu lembro que na época foi com o presidente Lula, aonde foi defendida, né? Que deveria se tornar uma lei, né, a Lei Maria da Penha, por tudo que ela viveu e por tudo que ela sofreu. Não, e ela está viva e é a prova, de toda viva, a violência que ela passou. E exatamente, é uma prova aí de um marco, né, e uma referência de luta, né, para todas as mulheres e para todas as jovens, né? Eu vejo as jovens aí hoje denunciando na internet, acompanho muitas jovens meninas de 17, 18 anos, né, que se despiram da vergonha, do medo, estão nas redes, estão nos grupos, procurando os grupos de mulheres, os grupos feministas, para denunciar, para se fortalecer, né, enquanto movimento, para acabar com esse machismo, com relacionamentos abusivos. Tem uma amiga minha que conheci há pouco tempo, que estou participando com ela de um projeto, olhar de amor, um gesto de amor, que a gente vai para as comunidades fazer trabalhos sociais. Vou citar o nome dela com muito orgulho, que é a Maína, que é uma referência, uma jovem menina que está aí nas redes, nos grupos, denunciando o machismo, o preconceito. Tenho o maior orgulho de poder estar com ela hoje nesse projeto, trabalhando com ela, né, esse trabalho voluntário que a gente está fazendo nas comunidades. É uma menina referência para mim. Então, e a gente então se surpreende, né, e se fortalece mais ainda quando nos deparamos com jovens já denunciando esse tipo de violência, isso, né? E o movimento da marcha em Esteio, a gente conduz um movimento. Hoje a gente está acompanhando mais as ações a nível estadual, por conta do contexto nacional mesmo, né? Alguns retrocessos, enfim, que nós entendemos que estamos passando, principalmente porque quando se tem os retrocessos, crise, né, essa crise política que o Brasil está enfrentando, a gente se une ou a nível estadual ou a nível nacional para, né, para fortalecer a luta e as denúncias que queremos fazer. Então, nesse momento, a gente está mais a nível de Estado, nossas ações são mais a nível de Estado e nacional. Estamos aí no movimento popular, pelo Fora Temer, né? A marcha já se posicionou, né, nesse contexto aí político. E estamos aí com algumas ações, pretendemos logo fazer um encontro a nível de Estado de formação, né, até para estar contemplando esse público jovem,
né, que a gente está percebendo que estão denunciando, né, algumas violências, enfim, e até mesmo o retrocesso político das políticas públicas, né, que isso está muito forte também. O movimento de mulheres está tem esse olhar, está com essa fala e com essa denúncia, não só a nível municipal, mas estadual e nacional, dos retrocessos das nossas políticas públicas, né? Avançamos muito, mas agora estamos retrocedendo. E isso a gente não pode, não podemos deixar que aconteça, né, os retrocessos políticos. A gente anda para frente, não para trás. Exatamente. Mas eu tenho expectativa, né, de que vamos engrenar e... Bom, quero agradecer a todos que estão na nossa live, tá? O Edmilson Guedes, bom dia, galera do bem. A sexta-feira chegou, bom final de semana, muito obrigado para ti também, tá? Para todos que estão ligados, a família Black Luz mandou um abraço, outro para todos aí, segunda-feira, 5 horas, Hip Hop Sem Ladaia, tá? A Fabiola Fer, porque saem da zona de conforto e tem que fazer algo para mudar aquilo que até então não atinge. Valeu, Fabiola, um abraço para você. A Odete Diogo é outra militante do grupo de mulheres negras, manda um abraço para ti. Grande companheira obrigada. De luta, muito obrigado, Odete. Bom dia para ti também, uma boa sexta-feira. Também ela cita, estamos na luta. Também ela cita que o feminismo é a favor das mulheres, mas não contra os homens. Isso foi um adendo que ela falou. E a Fabiola também fez um outro adendo também. Me refiro em profissionais que não agem a favor dessa luta por não ter ocorrido com eles e sim com o outro. Isso acontece na casa do vizinho, mas não dentro da minha casa. Isso. Aquela fala assim, ó, em briga de marido e mulher não se mete, a colher se mete sim. Sim. Hoje se mete. Hoje se mete. Hoje qualquer pessoa pode denunciar uma violência doméstica. Pode ser o vizinho do lado, pode ser o vizinho dos fundos, o vizinho da frente, qualquer pessoa. Ao saber que está ocorrendo uma violência, na suspeita, vamos trabalhar na hipótese da suspeita. Bom, estou suspeitando que aquela vizinha ali está sofrendo violência doméstica, está estranho, muito grito com ela, muita ofensa, muita pressão psicológica. Não é se meter, denuncie. Hoje nós temos o Disque 100, né, e que a gente prioriza também muito o Disque 100, que é um mecanismo a nível nacional que veio para potencializar o nosso trabalho, né, e para fortalecer as vítimas, né, que tem esse canal de denúncia, sim, que esse canal ele é efetivo e faz os setores trabalhar. A Odete também falou: igualdade de gênero, objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Número 5 diz: alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Por um planeta 50-50 em 2030. Um passo decisivo pela igualdade de gênero. É isso aí, Odete. E queremos avançar, né? Para que isso realmente se efetive. Sem retrocessos, né, Odete? Escutamos isso e falamos isso há pouco tempo, né? Inclusive a Odete fez uma fala na tribuna, na Câmara. Isso e mesmo. Ela fala sobre isso. Não vamos tolerar retrocessos, queremos efetivar. E realmente queremos efetivar. Quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando, enfim, na nossa live. Outra coisa, um ambiente muito masculino. Qual é a importância dos postos de atendimento nas delegacias e das delegacias específicas para as mulheres? Esteio, nós temos um posto, eu acho que Delegacia da Mulher aqui na região, acho que é Canoas, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo também tem, mas nós temos um posto. Nós já tivemos uma delegada. Infelizmente hoje, quando eu falei de retrocessos, eu acho que posso citar a própria delegacia, onde tivemos um avanço, né, com um posto, com uma delegada, com uma escrivã, e hoje a gente tem um retrocesso. Por quê? Nossa delegacia hoje funciona de segunda a sexta, né? Final de semana que o índice vai lá em cima de violência doméstica, não só doméstica, mas contra criança e adolescente, né? Que posso citar com propriedade isso. A nossa delegacia não está funcionando. O nosso balcão de atendimento
ele é único, né? A escuta para uma vítima, ela é posterior à denúncia. Então, a denúncia tu vai fazer no balcão comum ali com quem estiver atendendo. E muitas vezes são os homens. E eu acho que sim, a delegacia hoje está defasada, né? A gente precisa fazer essa discussão, já apontamos isso na nossa carta entregue no final do ano, né, aos nossos gestores, a Carta das Mulheres, onde a gente aponta a delegacia como prioridade, né? Porque a delegacia tem que funcionar 24 horas, tem que ter o espaço de escuta, é o cartório, não é uma delegacia especializada, não avançamos ainda numa delegacia especializada, mas então a gente tem que, né, caminhar para que isso aconteça e melhorando e qualificando melhor o trabalho do que se tem hoje, né? E que, infelizmente, isso não está acontecendo. Nossa delegacia hoje funciona de segunda a sexta, né? Final de semana que o índice vai lá em cima de acontecimentos de violência, de abusos. O que ocorre? Ou vai para Canoas, ou volta para casa. E muitas vezes as mulheres voltam para casa. Sim, muitos não têm condições de irem a Canoas. Uma violência sexual, por exemplo, contra uma criança ou uma adolescente. Para tu poder fazer um exame de uma perícia, e tu tem 24 horas para isso. A violência acontece no sábado, por exemplo. Tu não pode esperar até segunda. Tu não pode esperar até segunda para poder fazer um exame. Ou para, né, para poder tomar algumas medicações, né, no primeiro momento. Mas para isso acontecer, precisa passar na delegacia. Precisa realizar o BO. Para o hospital fazer o exame, tu tem que chegar lá com um boletim de ocorrência. E aí, como é que funciona? Na nossa delegacia, final de semana não está funcionando. Né? Daí tu tem que depender de N fatores para poder fazer esse trabalho. E daí a delegacia de Canoas está superlotada, inclusive com presos, né, infelizmente. A nossa guarda, brigada municipal, acho que parte dela está em Canoas. Está em Canoas. Com alguns presos de esteio acompanhando. E ficam lá dias e dias, né? Então, a gente está com esse grande problema na segurança pública, né? Vejo que a gente está com esse grande problema na segurança pública que não tínhamos e estamos enfrentando e precisamos combater e espero que aí os representantes políticos, né, tomem providência em relação a isso. E urgente. Para ontem. Porque senão a tendência é piorar cada vez mais. E vai chegar um ponto que a gente não vai ter estrutura para isso. Não vamos ter pessoas físicas, não vamos ter estrutura material para suportar essa pressão. Porque tu tem uma camada muito vulnerável hoje no país. Como, por exemplo, durante o que chegou ao teu conhecimento na marcha, que diagnóstico tu pode fazer, por exemplo, que aonde que ocorre mais a violência? É nas classes altas, nas mais baixas? São mulheres com mais escolaridade, menos escolaridade? E é que assim, ó, isso é a violência doméstica, né? Ou não tem lugar? Não tem lugar, não tem classe social. Claro, os índices apontam algumas determinadas regiões, até por ser, né, mais periféricas, é muito próximo da outra, então acaba, né, não sendo muito sigilosa, velado, né? Mas a classe alta também. Mas a classe alta tem seus muros altos, as casas, né, bem protegidas, enfim, né? Mas, de um modo geral, a violência doméstica, o machismo, né, o preconceito, ele não tem classe social. Não, isso é muito triste, porque não há algum tempo, mas muitas vezes antes de todo esse aparato de informação que não tínhamos no passado, ficava estigmatizado que a violência ocorria nas periferias. Só que, ao longo dos anos, pôde-se observar que não. Ocorria no centro, nas coberturas, nas casas com piscina. Só que, por ser muitas vezes mulheres com escolaridade ou para não ficar mal falada na sociedade,
fica-se quieto. Quantas Velado, né? apanharam caladas? Quantas aguentaram anos e anos de casamento assim, calada? Hoje pode-se, hoje tu tens uma alternativa. Mas antigamente, há 20, não vamos muito longe, 20, 30 anos atrás, não havia tudo isso aí. E também não tinha uma política efetiva, né, para Não isso, havia, né? de proteção. Então as mulheres também não tinham aquela fugiu a palavra agora. Confiança, talvez, digamos assim, a segurança de fazer uma denúncia, né? Hoje se tem vários canais, nós temos centros de referência, né? Alguns ainda funcionam, outros ainda não, né? Mas, outros enfim. não, né? Foram que nem o nosso, né? Do município, que a gente, né? Na transição aí se deixou um legado de um centro de referência que, né? Infelizmente hoje não está funcionando, está ligado ao CRES, né? Com os profissionais do CRES, está fazendo o atendimento do centro de referência. Mas digo assim, esses espaços vieram para fortalecer as mulheres. Foram criados para o fortalecimento das mulheres. Mas não tem demanda, a denúncia é muito, muito baixa. Mas esses mecanismos precisam existir para, quando ocorrer, elas ter um espaço para procurar. Exatamente. De suporte, né, de escuta, de orientação, de apoio. Né? Por isso que foi pensado a política, por isso que foi construído esses espaços, né? Para fortalecer as mulheres, para empoderá-las, né? Para encorajá-las de denunciar a violência, que ainda é muito velada. Os números são expressivos, mas pode ter certeza que é muito maior. Muitas não denunciam. Não. Ainda não denunciam. Não. Por medo? Por medo, por insegurança, por vários N motivos, né? Pela família. Tem mais a família, a questão da família, que é outra coisa que ainda norteia muitas situações ainda, para não ficar aquela coisa mal falada. Gente, a conversa está boa na questão das mulheres, mas ainda nós temos mais a questão da criança e do adolescente, o trabalho da Janaína no Conselho Tutelar aqui do município, mas eu vou dar algumas informações, tá? Bom, dia 22 é feriado aqui em Esteio, na terça-feira, feriado municipal alusivo, um feriado religioso, que é em homenagem à padroeira da cidade, que é Imaculado Coração de Maria. E quem é católico aqui da cidade, da região, ou quem quer conhecer um pouco mais da história do Coração de Maria, está sendo realizado as tradicionais novenas, tá? Que hoje, dia 18, vai ocorrer, tá? Às 7 horas da noite o terço, às 7h30 a missa. O tema será a partilha de bens. O padre será Tiago Cantuária Tedesco. A quermesse após a missa vai ser fricassê de frango. Pode diminuir o som, diminui o volume. Não tem problema, isso acontece. Às 18 e dia 18. Dia 19, tá, vai ocorrer uma procissão motorizada a partir das 3 horas da tarde, com saída em frente à igreja, na rua Coração de Maria, número 120, com a bênção dos veículos na chegada. Então, os organizadores pedem que as famílias por onde a procissão vai passar, tá, que são algumas ruas do centro da cidade, para que as pessoas coloquem um tecido branco ou azul decorando as janelas das casas. Ou quem tiver a imagem do Coração de Maria também coloque junto, tá? Então amanhã às 3 horas, a bênção de veículos e uma procissão motorizada pelo centro da cidade. E o grande dia da festa vai ser no domingo. Daí no sábado, às 18h30, 6h30, terço, 7 horas da noite a missa. O tema é o cumprimento da promessa do Pai, com o padre Fabiano Colares. A quermesse após a missa vai ser cuca e linguiça, tá? Os comes é R$3 e a bebida, o copo de refri é R$1, tá?
Vai haver ônibus gratuito das comunidades que integram o Coração de Maria até a paróquia para acompanhar. Tudo no sábado. E no domingo, dia 20, é a festa, às 10 horas da manhã, a missa solene. Após a missa solene, ao meio-dia, almoço festivo. Tá? A celebração religiosa ficará a cargo o arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler. Tá? E após o almoço haverá sorteio de brindes e um baile com a banda Nando Show. Os ingressos da festa no domingo, dia 20, custa R$ 25,00 por pessoa. O cardápio é galeto, salsichão, carne de porco, arroz, massa e saladas. Vai ter brinquedos infláveis para as crianças também. E o sorteio de uma ação entre amigos que já está ocorrendo durante a novena. Então, para quem não tem atividade, para quem não tem algum lugar para ir, sábado e domingo tem atividades na Paróquia Coração de Maria Padroeira e na terça-feira o feriado. Outro trabalho que a cidade também está engajada, que muitas pessoas estão abraçando a causa, não só aqui em Esteio. Aqui em Esteio, por ser a cidade onde reside, mas em outras cidades, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, é do pequeno Arthur, né, que vem sendo conhecido nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Ame o Tutu Bolinha. Tá? O Arthur, ele tem atrofia muscular espinhal tipo 1, que é uma doença rara e degenerativa. Tá? Ela faz com que ele perca os movimentos do corpo, respirando por aparelhos e se alimentando por sonda. Mas essa síndrome, a AME, ela tem tratamento. O tratamento foi encontrado nos Estados Unidos. Tá? Porém, o medicamento ele é muito caro. 6 doses do medicamento custa R$ 3 milhões. E no Brasil ele não é regularizado pela Anvisa ainda. Então a família está fazendo brechó, está fazendo almoço, enfim, N atividades para angariar recursos. Sim, eu tenho acompanhado bastante esse movimento aí pelo Tutu. Do Tutu Bolinha, né? E porque esse tratamento ele tem eficácia até os 2 anos. Ele completou em abril 1 ano, então ele tem menos de 1 ano para começar a fazer efeito todo o tratamento dele, né? Então a família pede encarecidamente que qualquer um faça uma ajuda, R$ 1, R$ 50, R$ 100, a quantia que for, ou dê uma esperança, ou uma quantia maior, enfim, que ajude a salvar a vida dessa criança, né? Os pais, a Roberta e o Wagner, estão na luta, os avós, enfim, os amigos próximos, eles estão indo atrás de clubes de serviço, enfim, para ajudar mesmo, para salvar a vida deste menino. Então, no Instagram e no Facebook é Ame o Tutu Bolinha. Lá vocês vão encontrar telefones de contato, os números das contas bancárias para ser depositado o dinheiro. Ao entrar em contato através das redes sociais, vocês podem comprar travesseiros, canecas, camisetas, entendeu? Tem o brechó também. Tem o brechó também, que foi no sábado passado. Sim, sábado passado. Eles querem fazer uma atividade no sábado da Expo Inter também, na frente do Parque Assis Brasil, uma coisa grandiosa. Então, vamos abraçar essa causa também. Outra coisa bacana, que para nós aqui do Museu Histórico de Destaque nos deixa muito feliz, muito contente, é que o museu estará fazendo parte da programação da 11ª Primavera dos Museus. Tá? Olha que legal. É um evento, é uma atividade de âmbito nacional e o nosso museu fará parte dessa atividade entre os dias 18 e 29 de setembro, das 10 às 17 horas, vai ter visita guiada, vai ter várias novidades, vai ter palestras também. Então, quem tiver interessado, pode entrar em contato pelo telefone 3473-1712 ou pelo e-mail jdestaque@terra.com.br ou vir aqui na sede, que é na rua Teodomiro Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião, Esteio. Serão bem-vindos e para conhecer um pouco
da história aqui de Esteio através de fotos, peças, enfim, documentos que contam a história de Esteio desde o século XIX até o início do século XX. E tem muita coisa legal. Então está aqui a prova que tem que vir, tem que prestigiar essa 10ª Primavera. Organizem aí as comunidades, os grupos e venham, porque vale a pena. Então, do dia 18 ao dia 29 de setembro. 23, 24 e 25, também aqui em Esteio, e em várias cidades do estado e do país, vai ocorrer a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, diversas atividades, a Câmara de Vereadores, o auditório vai ter algumas atividades, a Prefeitura também vai fazer algumas atividades, a PAI, Escola de Surdos Padre Reus, enfim. Vamos ter várias atividades durante essa semana que até vai transcorrer mais adiante. Tá? Inicia hoje à noite, sábado e domingo, a sexta edição do Rodeio Crioulo de Sapucaia do Sul, que vai ser realizado no Parque Ambiental Rincão do Cerro, no bairro Lomba da Palmeira, em Sapucaia do Sul. Tá? Vai ter provas, vai ter apresentações artísticas, culturais, enfim. Tradicionalista ou não, uma grande festa em Sapucaia, para marcar também o aniversário do município, que ocorre nesse final de semana, que vai ter várias atividades também nessa data especial para os sapucaenses. Então, vamos lá prestigiar. Quem é da cidade e quem é da região também terá a oportunidade de ir. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99-907-8569 ou 98401-5574. Tá? Então, vamos lá, vamos prestigiar. E setembro, logo depois da Expo Inter, dia 5 e 6 de setembro, no Ginásio de Esportes do Colégio Adventista, a 26ª Feira Municipal de Ciências e Ideias, a FEMUSE, que já é tradição na cidade, que também vai ter muitas novidades, muita coisa bacana. As escolas estão fazendo feiras de ciências, feiras de ideias, enfim, e vai ter belos trabalhos lá, vai ser bem bacana e vai valer a pena mesmo. Tá. A Odete aqui, Estou vendo aqui que a Odete aqui postou, isso, né? Ela fez uma postagem bem importante aqui sobre uma consulta que o Tutu está aguardando na Secretaria de Saúde com um geneticista. Oriento, então, Odete e a família do Tutu que nos procure no Conselho Tutelar para juntos, né, garantir esse direito, né? Esse direito fundamental e prioritário do acesso dele a essa consulta, né? Que isso está no ECA, né? Isso. Que é prioridade absoluta, né? No acesso à saúde. Vamos não se só à valer saúde, a mas lei nesse do que momento. está no papel. Exatamente. Então, oriento que procure o Conselho Tutelar, né? E vamos... Eu não sei se a família chegou a procurar... Ainda não, mas pode e deve então procurar o Conselho Tutelar, porque a gente vai fazer as requisições necessárias, né, para que se efetive, então, essa consulta com extrema urgência. Isso é muito importante e é uma corrida contra o tempo. Ele tem poucos meses para que eles possam adquirir o remédio começar a fazer efeito. E eu acho que é uma campanha que pode ser estendida em âmbito nacional, porque temos a notícia do Tutu, mas pode ter outros casos pelo país e podemos salvar vidas. E a Anvisa, que tem um poder para isso, infelizmente não tem ajudado. Muitas crianças, muitos adultos que usam o tratamento com o princípio ativo da maconha têm ido via judicial para conseguir o medicamento. Muitos estão tendo êxito, mas foi uma luta de muitos anos e anos, né? Enfim, é uma coisa que, infelizmente... O Fábio Guterres manda um abraço, muito obrigado, Fábio, para a Jana também. Fábio. A Sane Figueiredo. Queridona. Tá. A Sheila Freitas de Oliveira também, que lutou muito. O Amarelo Camboatá. O Alex Nero, a Camila Rosa, a Heloísa Ferreira Gusato, a Dilane Piecha, a Duda Dias, o Júnior Ávila, a Vanvan Pereira. A Vanvan. Tá. Então, todos aí na escuta estão curtindo. Um abraço a todos e todas. A todos, a gente fica muito feliz também. A Fabiola também mandou uma crítica
Vovã, parabéns pela formatura, nos formamos juntas quarta-feira. Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem, aqui tem uma técnica de enfermagem que foi bonita, a gente viu as fotos. Sim, também. Vovã também. Agora então, técnica, parabéns, colega. Aí. Muito sucesso nessa caminhada. E é uma caminhada longa. É uma caminhada longa. É um trabalho longa, de muitas vezes É um doação. trabalho lindo. É um trabalho lindo. Tem que gostar de seres humanos. Tem que gostar. Exatamente. Tem gente que gosta de cachorro, que faz um trabalho muito bem feito, e quem gosta de seres humanos, está aí uma profissão que vale a pena. A Fabiola fez uma criticazinha ali, né? Eu vou falar por um alerta, tá, Fabiola? Isso eu acho que é muito bom. Às segundas-feiras ele atende a comunidade no gabinete. Eu acho que vale a pena a comunidade ir até lá a partir das 14 horas, conhecer. Que é o seguinte, o prefeito que vive nas redes sociais não auxilia na questão do Tutu Bolinha. Eu acho que ele já está ciente da situação, já participou, mas enfim, está aí a dica. A Odete fez um comentário, agora o Conselho Tutelar vai se envolver ainda mais no caso do Tutu Bolinha. É uma bandeira que muita gente da cidade está levantando, isso é muito importante. Tá. A gente precisa que a família do Tutu nos procure lá no conselho, né, para a gente poder, então, iniciar os trâmites aí necessários para requisitar a urgência, então, dessa consulta. E garantir esse direito ao Tutu Bolinha, né, do acesso à saúde. E não só o Tutu, mas em quantos casos de outros problemas de saúde tem crianças e adolescentes e muitos pais não têm esse acesso? Porque até então o Conselho Tutelar era não tem essa informação, né, de que o Conselho Tutelar está aí para isso. Né, para garantir esse direito, né, para mediar e requisitar a efetividade nesse direito. Porque até pouco tempo nós tínhamos um conselho tutelar que era para tirar a criança. Isso é um conceito distorcido, né? Porque nós não retiramos criança de ninguém. Exatamente. Né? Quem tem esse poder, né, a nível e digo que é um momento extremo, né, de retirada de crianças do seu âmbito familiar, é o juizado. É o juizado que faz isso, não é o Conselho Tutelar. Nós não trabalhamos nessa linha de retirar crianças de família. Não. Isso é uma atribuição do juizado, da vara da criança e adolescente. Nós não realizamos isso. Esse novo colegiado não realiza isso, porque não é nossa atribuição. Até a Fabiola também fez um outro comentário aqui, que existem vários casos no país, e existe, não é só o caso do Tutu Bolinha, tá? E que o governo federal não ajuda. Infelizmente não ajuda, não só o federal, como muitas vezes o estadual também se omite, tá? E que poderiam ajudar. Eu acho que daí fica a dica para os governantes se unirem. Eu acho que já começa pelo município, que quando o município anda, vai andar o Estado e vai andar a União. Exatamente. Então significa que a coisa tá parada, está embolando o meio de campo. Eu quero agradecer a todos que estão curtindo, que estão nos acompanhando, ou pelo site, o nosso programa Falando no Ar hoje, com Janaína Santos, atuante do Movimento das Mulheres, aqui no município, conselheira tutelar também. A gente começou essa questão do Conselho Tutelar, que ele não tira crianças, que o Conselho Tutelar teve vários períodos na nossa cidade, mas hoje, tu estás na primeira gestão como conselheira tutelar. Qual é a função do Conselho Tutelar? Muita gente só acha, não, o Conselho Tutelar é só direitos, não tem deveres. Tem ou não tem deveres? Ou é aquela visão, só tem direito? A gente trabalha na garantia dos direitos. O Conselho Tutelar trabalha na garantia dos direitos. Claro que todo o adolescente, a criança, tem os seus deveres, né? Mas isso vem de uma boa educação, né? Porque a escola transmite conhecimento, né? A família transmite a educação. A educação. Né? Então, os direitos e deveres, né? Eles têm que ser construídos, consolidados na sua base. Mas a gente sabe que hoje um pouco dessa base está fragilizada e a gente vê o que as nossas crianças acabam reproduzindo no seu âmbito escolar. Né? E muitas vezes chamam o Conselho Tutelar, né, para
atuar em casos indisciplinares e que está errado. Ficou com uma má fama do passado. Exato. Qualquer coisa, meu filho fez uma coisa errada, chama o conselho tutelar. A gente não vai deixar de aplicar uma medida e de orientar a família ou a escola de como proceder. Não estou dizendo que o conselho vai se negar em prestar um atendimento. Não. A gente vai orientar. Mas não é uma atribuição nossa direta ir lá fazer uma intervenção. No caso, por exemplo, de um ato indisciplinar, né? Por exemplo, uma depredação na escola. São coisas que a escola tem que ter as suas medidas próprias, né? Seu plano pedagógico tem que trabalhar o combate a esse tipo de coisa, né? A violência dentro da escola, por exemplo, né? O seu projeto político-pedagógico tem que aparecer de que forma vai ser trabalhado isso, né? Porque o que acontece? O Conselho Tutelar hoje, a gente está desconstruindo isso, né? Com as escolas, com a rede, de que a gente não vai estar indo lá na escola para fazer o trabalho de polícia mirim, por exemplo. Não é a função? Não é a função. A nossa função direta é requisitar para que os direitos sejam garantidos. Requisitar os serviços. A gente não executa. A gente orienta, mas a gente não executa. A gente encaminha, a gente requisita. Mas a gente não é um órgão executor. A gente, nós somos um órgão que requisita, né? Porque vocês são vinculados a quem? A quem é o superior de vocês? Superior? No caso... Não, nós somos vinculados à gestão municipal, mas somos autônomos nas decisões. Né? Nós temos autonomia nas nossas decisões, nos nossos encaminhamentos. A gente trabalha... hoje pautado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente o que está escrito aqui. Né? Até para não cometer nenhum tipo de... Né, e de que erro, é um estatuto, enfim, teoricamente, recente, que é de 1990. Exato, de 90, Depois, muito claro, novo. houve algumas atualizações, 97, 2002, várias. mas a base dele é 90. É muito recente ainda. É 27 anos. É 27 anos. Mas é jovem, né? É jovem. Jovem. Sabe? Jovem Tem erros, tem acertos. E o trabalho do Conselho Tutelar, ele foi um pouco distorcido, né? Então, não só a nível municipal, mas a nível de Não, Brasil, qualquer âmbito, quer dizer. Porque o Conselho Tutelar, ele estava, e ainda está, né? Servindo como órgão executor, né? Executa serviços. Quando nós, com o nosso carro do Conselho Tutelar, por exemplo, levamos uma criança para fazer um exame lá em Porto Alegre, a gente está executando um serviço que não é nosso, por exemplo. Né? Mas muitas vezes, pela necessidade, e por entender que é necessário, a gente acaba realizando. Mas o nosso trabalho é requisitar que esse serviço funcione para essa criança. Desde o transporte, caso a família não tenha condições, ou seja, de extrema urgência, e não tem outro, naquele momento, no transporte efetivo, a gente precisa, né, fazer com que o poder público garanta isso, né? Não só o transporte, mas outras coisas também, né, que o Conselho acaba tendo que executar. Que não é da função de vocês. Não é nossa. E de uma forma bem tranquila eu falo isso, e às vezes as pessoas entendem como enfrentamento. Não é enfrentamento. A gente precisa saber qual é o nosso papel. Né? A gente precisa entender e saber o momento de dizer não. Não é eu que tenho que fazer. É o poder público, é a família. Assim como eu cobro do poder público, eu cobro da família também, enquanto conselheiro. Hoje, nesse período que tu estás à frente do Conselho Tutelar, quais são os principais problemas enfrentados em relação às demandas? Quais são o que chega? É violência? É briga, é bullying ou briga dentro das escolas entre crianças e adolescentes? É problema dentro das casas com as famílias?
Então, a gente tem um índice muito grande de atendimento, né, de denúncias no Conselho. Até logo a gente vai poder estar apresentando a nossa estatística para você poder visualizar, né, em números o quanto atendemos. Mas, enfim, a gente tem muita infrequência escolar, né? Muito alto esse número de infrequência escolar. E o que se deve a isso? Então, no teu ponto de vista como conselheira e às vezes também com aquele olhar de mãe também. Então, a gente sabe que, né, hoje a gente vê assim muito, principalmente os jovens, os adolescentes, estão resistentes à escola, né? Não enxergam mais assim. A coisa está muito dinâmica, muita internet, então eles não vejam, não conseguem visualizar avanço, digamos assim. Eu conversei com uma menina há pouco tempo atrás que ela disse: eu prefiro pesquisar na internet em casa do que ir para a escola, e vou fazer as provas do EJA e vou terminar o meu ensino médio. Daí tu começa a perguntar, tá, mas aonde que está a falha? Então, e daí? O que eu vou dizer para ela? Tem que voltar para a escola, porque é lei, a tua mãe vai responder, via Ministério Público, a tua mãe que vai responder, né? Então, retorna para a escola, né? Tenta, né, acompanhar, né, o processo, enfim, né? Mas não, eles têm resistência. Tem resistência, né? Já teve falas de que não é atrativo, ficar lá copiando do quadro. É o método, né, que se tem, né? É antigo, mas é o método que se tem. Ainda se tem. E hoje a internet também está um pouco dentro das escolas, talvez ainda precisam encontrar assim, de que forma atrair atrair através da internet, né, para o conhecimento, né? Exatamente. Para o conhecimento do papel da escola mesmo, né? Fazer esse link e eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado na internet, né? Porque é um meio e realmente é atrativo para eles, né? Hoje é muito mais fácil o celular, o computador, o tablet, o notebook, enfim, do que tu ficar 4 horas sentado numa sala de aula. Mas isso, né, esse exemplo que eu te dei aí são casos que aparecem, mas também tem a questão da violência, tem a questão do trabalho, né? Muitos jovens deixam a escola para entrar no mercado de trabalho. Tem casos de violência, né, que daí a gente vai pesquisar, tem alguma violência ocorrendo, problema de saúde, são N casos, tá? Nesse perfil aí da escola, né? Da infrequência. Sim, sim. Mas também tem outros inúmeros casos que a gente atende que é de violência doméstica, né? Que envolve criança, espancamento, abuso sexual. E dentro de casa? Pais, usuários de drogas. Que daí a gente volta àquele princípio. A educação começa em casa, não é na escola. Procura de vaga de creche, agora sim deu um boom. Né? A procura de vaga para crianças de 5 anos que deveria estar na escola e que estão na fila de espera. A gente está com um número alto aí, expressivo. Estamos bem preocupados com isso, né? E isso, no caso, mesmo com a compra de vagas, que o município está fazendo, e ainda temos, acho que, uma escola para ser concluída na Vila Olímpica, de educação infantil. Vai amenizar o problema ou mas não vai ser de imediato, né? Porque a escola, com certeza, não vai abrir por agora. Não sei se tem uma data aí, não fiquei sabendo ainda, se já tem uma data aí eles prevista. Estão continuando dando as obras, mas não tem data, por enquanto não há uma data ainda. E sobre a compra de vagas, também não sei como é que está isso, só sei que nos chega lá no Conselho Tutelar muita procura de vaga, e de 5 anos também. E que isso antes não chegava, e agora tem acontecido bastante. Do que será que está ocorrendo isso aí? As escolas estão sem vagas aí para 5 anos, e que deveriam estar na escola, né? 5 anos não pode estar na lista de espera. Creche, tudo bem, né? Porque sim. É um direito, mas não é obrigatoriedade. Não é obrigatório. Mas 5 anos, sim. Então tá aí
Secretaria de Educação do município atenta perante isso, é um caso complicado, vamos seguir a lei para evitar maiores problemas no futuro. A Gigi Roldão também está assistindo, ela assiste todos os nossos programas, ou quase essa todos. Gigi, eu adoro a Gigi Ela já Roldão. assistiu ontem do Jauri também, na quarta-feira, o Jauri tem às quartas, às 10h30, né? Então ela assiste praticamente todos os nossos programas da nossa programação. Um abraço para ti, Gigi, não te conheço pessoalmente, um dia eu vou te conhecer pessoalmente. Né? Ela é um barato. Enfim, Beijo, Gigi. A todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nosso programa, muito obrigado do coração mesmo, pessoal. O Paulo Ricardo, lá do Novo Esteio também, a Sol Nascimento, também, que está sempre na escuta. Questionou, inclusive, quarta-feira, a vinda do vereador Santos Severo na questão da segurança, né? Um problema que está acontecendo no bairro, e está muito difícil, a brigada está tendo alguns empecilhos, que é a quantidade de pessoas que estão na frente do portão 6 em busca de vagas para trabalho na Expo Inter, se tornou perigoso, inclusive alguns moradores da região já foram assaltados, comerciantes também, outro para ti, Gigi. Outras pessoas já, moradores no entorno também, estão reclamando junto à brigada e junto à prefeitura e ao parque também, furtos, utilizam as calçadas como banheiro. Então, vamos ficar atentos, vamos evitar o pior, a fila cada dia aumenta mais. Então, está bem complicado. O desemprego está grande, né? Então o pessoal vem atrás mesmo, né? Que seja temporário, né? E é um período curto, mas que ganham um certo dinheiro, ajudam nas finanças de casa, mas não da forma que está ocorrendo, assim, que está trazendo alguns transtornos para os moradores. Então, a prefeitura deve ficar atenta, a administração do parque também. Dá um suporte, né? Porque essas pessoas vêm em busca de uma oportunidade, né? E são dignas merecem, né, todo o respeito, exatamente. Enfim, né, e a acolhida, né, porque está no nosso município, é uma ação estadual, a nível nacional, né, dentro do parque estadual, mas é o nosso município, né, a nossa comunidade ali do Novo Esteio, né, então eu acho que precisa ter um olhar e um trabalho mais efetivo, assim, de suporte, de acolhida, né. Não, sem dúvida, eu acho que precisa, por enquanto não vi crianças ali, nem adolescentes, mas temos que ficar esperto, evitar que isso aconteça. Um avanço que eu acho que ao longo dos anos o Conselho Tutelar teve em relação a esses eventos, principalmente a Expo Inter, que foi extinguir o trabalho infantil, que por muitos anos era visível, crianças trabalhando, juntando lata, enfim, fazendo N funções durante a feira, e nos últimos anos é visível que não há crianças trabalhando. Isso eu acho que já foi um bom avanço, e que venham outros tantos por aí. Teve uma reunião que as colegas participaram, né, na organização, então, do suporte aí dos serviços de garantia de direito dentro do parque. Né, o Conselho Tutelar vai estar à disposição 24 horas, né, pelo nosso plantão. Né, não vamos estar diretamente lá, porque precisamos, né, trabalhar a cidade toda. É quase duas cidades, né? É o parque e a cidade de Esteio. Mas vamos estar 24 horas sobre aviso, na verdade, né? Não se diz plantão, assim, sobre aviso, com o número do plantão disponível 24 horas para qualquer intervenção que precisa ocorrer com o Conselho Tutelar. A gente vai estar à disposição. Não, isso é muito bom, então tá aí, se virem alguma coisa errada envolvendo crianças, até violência ao trabalho, entre em contato com o Conselho Tutelar, que tem um espaço lá no parque. O CRES vai estar fazendo o trabalho lá dentro, né, que o CRES é o órgão responsável pelas abordagens, enfim, quando se trata de trabalho infantil, mas em seguida nos aciona para a gente, né, aplicar as medidas necessárias. Quando tu fala, né, que por muito tempo, né, não se vê mais crianças no trabalho infantil, poucas semanas atrás nós estávamos numa formação aqui na Câmara, justamente sobre o prefeito amigo da criança, né,
que visa, né, a garantia dos direitos da criança e adolescente no âmbito dos seus municípios, uma criança na sinaleira vendendo rapadura, bala, né? E isso na rede social se compartilhou bastante, se falou bastante, porque realmente, por muito tempo, a gente não via mais crianças, né, vendendo nas sinaleiras. E isso é um reflexo da conjuntura atual também, né? Porque é muito desemprego, os pais acabam se desempregando, e muitas adolescentes, dentro desse contexto, se vê na obrigação, né, de ajudar a família, né, de ajudar vendendo bala, vendendo, né, rapadura, enfim, né? Mas a gente tem um outro lado também, que é o aliciamento, e isso nos preocupa muito. Tem, que é uma coisa muito camuflada. Muito camuflada e que existe fortemente, né? Que é o aliciamento da criança e adolescente no tráfico. Isso precisa ser combatido, precisa ser olhado pelo poder público, precisa ser pensado a forma de enfrentamento, porque o Conselho Tutelar sozinho não consegue fazer esse enfrentamento e também não tem essa atribuição, né? Isso deve ser pensado a nível de política pública, né? De que forma vamos enfrentar e combater isso. É que precisa ser... Nesse exemplo que você citou, é algo que, se fosse há uns 20, 30 anos atrás, era normal ver uma criança vendendo bala. Hoje, quando tu vê, tu para e, opa, tem algo errado. Então, a gente já tem uma outra visão em relação a isso. Exato. Isso é muito bom. E também os projetos, né? Projetos sociais que, no contraturno da escola, né, para poder... essa criança ou esse adolescente está inserido, né? Mais oportunidade de profissionalização, né? Do jovem aprendiz, para estar aprendendo a entrar no mercado de trabalho e se potencializando, né? E com incentivo, de forma legal, né? Se pensar, ampliar, porque o jovem, a criança e o adolescente é o futuro, né? Sem dúvida. A gente precisa pensar neles, a gente precisa investir, a gente precisa, nosso planejamento realmente a nível, eu digo, político, né, ser prioridade absoluta, que isso não permaneça só aqui, só né, nesse estatuto, nesse papel, que nós, enquanto conselheiros, estamos aqui para garantir o que diz aqui. E é essa a nossa atribuição, garantir o que diz aqui, né? E se a gente tiver que requisitar a nível de Ministério Público, a nível de juizado, a gente vai fazer. Estão cumprindo o que está no papel. Exatamente. Mas, para que isso não ocorra, gestores, vamos pensar na política efetiva da criança e do adolescente. Eu olhar a criança e o adolescente como adolescente. A Maria Elizabeth de Pietro, a Maria de Pietro, lá do São José. Olá, amigos, um abraço. A gente está te aguardando. Obrigada, vamos Maria. agendar Beijão. para vir aqui alguns dos nossos programas aqui na rádio. A Maria, que tem uma trajetória no bairro São José, a Associação de Voluntárias Maria José também, que trabalha intensamente, ajuda muitas mulheres a resgatar a autoestima delas no trabalho, na cidadania. As tradicionais festas de Natal na Rua do Parlamento, onde que fica a sede, no Dia das Crianças também, e algumas doações ainda leva ainda para o pessoal aqui da 386 aqui em direção ao litoral sul do estado, que a Maria também ajuda, a Francisca Dávila também. A Francisca, ali da Navegantes. Beijão, Francisca. Também está aí na escuta e nos assistindo também. Nós já estamos quase 11h30, já indo para o final do programa. Jana, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, de estar aqui nesta casa maravilhosa do Jornal Destaque, que eu digo que é uma família. Obrigada, Anderson. Sempre que preciso for, estarei aqui com certeza, né, e que receber o convite para falar sobre as mulheres, sobre, né, o Conselho Tutelar, enfim. Quem quiser entrar... diálogo bem tranquilo. Ótimo, claro, sem dúvida. Quem quiser participar do grupo da Marcha Mundial das Mulheres, aqui o Núcleo de Esteio
Ou é esteio, ou a região faz o quê? Entra em contato? Pode entrar em contato comigo, com Eliezer, com... Até mesmo ali através do Conselho da Mulher, ali as gurias sabem nossas referências, enfim, né? Hoje a gente não está com um núcleo fixo de encontros, a gente optou por fazer encontros em diversos locais, às vezes a gente faz lá no Primavera, porque tem um grupo de lá também, o grupo das amigas a gente chama, que é a Dilane, a Mari, as gurias de lá, a Marli, das Mulheres da Paz, né, que participaram de algumas ações já a nível nacional, representando Esteio. Então a gente atua, na verdade, em várias comunidades, né? A gente, vamos reunir lá na Primavera, vamos reunir ele na São José. A gente vai ali no Eva Canal, a gente costuma reunir ele na escola, porque a Margot também é militante da marcha, diretora ali, né? Algumas professoras dali também são militantes da marcha, então a gente já consegue, né, ter mais proximidade, enfim, né, e agilidade. A Eliezer é moradora dali da Navegantes, então a gente procura onde estão as nossas militantes, assim, que tem vínculo direto com a marcha, que atua na marcha, a gente faz nos seus bairros. Maravilha. E do Conselho Tutelar, quem souber de alguma denúncia, alguma queixa, a sede física fica ali na Pedro Lerba? Isso, 426. O telefone é 34730350. Nosso sobreaviso é o 96784015. Então, sempre estamos em atendimento, né? Das 8 às 18 na sede e após as 18 no telefone do sobreaviso, que é o celular que eu falei agora. Bom, eu vou terminar com duas coisas bem importantes, tá? A Maria de Pietro fez uma citação muito importante que eu acho que é válido neste momento que o Brasil está vivendo e que também para os nossos governantes terem noção que mais educação significa menos cadeia. Isso eu acho que é muito importante. E a Francisca também precisa o governo olhar mais para esses jovens e fazer parceria com empresas, e Senai, Senac, entre outros, para abrir vagas para esses jovens em um curso de qualificação ou profissionalizante. Eu coloco essas duas falas da Maria e da Francisca, justifico por essas duas falas. Eu não sou a favor da redução da maioridade, justamente porque eu acredito que a educação é melhor. Sem dúvida. A oportunidade para esse jovem, projetos sociais. A redução, a gente está vendo aí as cadeias cheias. A redução não é a solução. Eu acho que vamos construir mais escolas e menos cadeia. Fazendo um adendo ao questionamento da Maria. E também a Odete fez um mantra. Tá? Eu não vou ler todo, mas eu vou ler um pedaço. Não basta sermos felizes, é preciso que os outros não sejam desgraçados. Na fila, a maioria é trabalhador, gente, humano. É preciso olhar com humanidade. Exato. E é um trecho um pouco maior, mas eu não vou ler todo. Eu quero mandar um abraço para o Fernando Cheruti, para o Benedito Lopes, lá da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Desenvolvimento Econômico e Inovação. Eu falei com eles. Eles assistem depois o programa. Um abraço para eles também. É o secretário Gustavo Bortolini, que também quer vir aqui, quer fazer uma visita aqui no jornal e na rádio também, será muito bem-vindo. A esposa do Fernando Cheruti, a Gladys, também, a toda a família, extensiva a todos. Gente, hoje é sexta, vamos aproveitar o final de semana da melhor forma possível, com a família, com os amigos, faça sol ou faça chuva. Vamos aproveitar, vamos viver a vida intensamente. Hoje o programa Falando no Ar fica por aqui. Muito obrigado a todos. E até segunda com mais um programa. E ficam com a nossa programação no nosso site destaque.tv e na nossa página no Facebook, lá estão todos os vídeos. E no nosso canal no YouTube também. Quem quer compartilhar, podem compartilhar, curtir, comentar. Fazer o que quiser. Não tem problema. Vamos aproveitar. Bom final de semana e até segunda-feira. Tchau. Acabou?